Amém, igreja? Peço a igreja que possa ficar de pé. Vamos estar adorando ao Senhor Jesus Cristo nas palmas, cantando. Um momento de alegria. Aleluia. O Rei sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir. A beleza cai em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Nessa alegria que devemos começar o culto adorando ao Senhor Jesus Cristo, porque acima de tudo e de todos, Ele é maior em cada um de nós. Então é motivo de alegria de poder estar na casa do Pai, adorando em espírito e em verdade. Aleluia. Reina em mim com o teu poder sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor e tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. A igreja pode sentar. Queridos amados irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos dar as boas-vindas a você que já está conosco nessa noite, você que está aqui no culto público ao nosso Deus, e aqueles irmãos que estão em casa nos assistindo por meio do nosso perfil. Nós também os saudamos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quero convidá-los, agora sentados como estamos, abrirem as nossas Bíblias no Salmo de número 38. Você que também está em casa, abra aí sua Bíblia, o seu tablet, o seu celular, no Salmo de número 38. Salmo de número 38, quem encontrou diz amém. Vamos fazer a leitura de 3 versos desse Salmo, os versos 3 e 4 e o verso de número 18. Veja o que diz o salmista no verso de número 3 desse Salmo. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde dos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Verso 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Meus amados irmãos, este salmo, o Salmo 38, é um salmo escrito pelo salmista Davi,
Interessante, eu não sei se você consegue perceber aí na sua Bíblia, ele tem um título, não é? Que é colocado pela Sociedade Bíblica, onde tem Salmo de Davi em memória. Algumas traduções traz para lembrança ou para lembrar. Este salmo é escrito justamente para que Davi lembre, e é isso que ele coloca. Apenas 2 salmos vêm com esse título a respeito desse momento da vida de Davi, para que ele lembre do que aconteceu com ele. E nós estamos nessa noite diante de um salmo de arrependimento de um homem pecador, de um homem que reconhece a sua culpa, do homem que conhece o seu pecado. E as palavras de Davi são justamente essas. Veja aquilo que o pecado trazia de consequência para este homem. Ele diz: não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Sabe, amados irmãos, o pecado não somente enferma a alma, traz consequências para a nossa carne também. E veja que ele vai falar justamente isso quando ele chega no verso 4 dizendo: pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como um fardo pesado excede as minhas forças. O pecado consumia as forças de Davi. Sabe, irmãos, nós não somos diferentes de Davi. Nós temos as nossas culpas, nós temos os nossos pecados, nós falhamos, nós, sabe, queridos, pecamos. E por isso, quando chega no verso 18, Davi vai chegar já próximo do fim deste salmo e confessar os seus pecados. Ele diz: eu confesso a minha iniquidade, eu confesso o meu pecado, dizia ele. Eu suporto com tristeza por causa do meu pecado. Então, meus amados irmãos, o pecado tem que trazer esse sentimento de tristeza para nós, porque ele causa enfermidade no nosso corpo, na nossa alma. É um fardo pesado para nós. E por isso, na liturgia do nosso culto, o primeiro momento que nós temos é um momento de oração de contrição e de confissão dos nossos pecados. Porque a partir de agora, onde nós lançamos esse fardo pesado do pecado sobre o altar do Senhor, quando nós pedimos perdão a Deus, crendo que Deus nos perdoa por meio de Cristo Jesus, nós podemos assim adorar ao Senhor, livres desse fardo do pecado, sabe, e ter certeza que Deus recebe a nossa adoração e o nosso culto, porque foi isso que você veio fazer aqui nessa noite. Você veio entregar a Deus um culto, você veio cultuar ao Senhor. Este culto é uma oferta que você está prestando a Deus, e essa oferta tem que subir até as narinas do Senhor como essência suave. E isso só é possível quando homens pecadores reconhecem os seus pecados, se humilham diante do Todo-Poderoso, pedem perdão a Deus, recebem de Deus o perdão, e aí estão prontos para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então, nesse momento, nós vamos ter um momento de oração silenciosa. É um momento onde você vai buscar a face do seu Deus. É um momento onde você, criatura, se apresenta ante ao seu Criador. É esse momento onde você, servo, se apresenta diante do seu Senhor e confessa os seus pecados. O salmista Davi, no Salmo 51, ele diz: eu conheço os meus pecados, eu pequei contra ti, e contra ti somente fiz o que era mal. Por isso o Senhor é justo no teu falar, o Senhor é reto no seu julgar. Então vamos falar com Deus e pedir a misericórdia do nosso Deus. Feche os seus olhos, tenha um momento de oração silenciosa agora. Senhor Deus, estamos aqui diante do Senhor para entregar-te e ofertar a Ti o nosso culto. E sabemos que o Senhor é Deus Santo. Tua palavra nos diz que sem santidade ninguém verá a Tua face. Mas sabemos, ó Deus, que somos pecadores, e que para que possamos Te louvar e oferecer-Te um culto santo, só há uma condição: é o reconhecimento da nossa culpa e do nosso pecado. E aqui estamos nós, diante do Teu altar, colocando o nosso coração como oferta e clamando ao Senhor o perdão dos nossos pecados. Sim, Pai, somos pecadores. Tua palavra nos diz que não há um justo sequer, todos pecaram. Mas Tua palavra também nos diz que por um homem, Adão, veio o pecado e a morte, mas por um homem, um novo Adão, o Cristo, veio a salvação
e o perdão dos nossos pecados. E é por meio de Cristo, Senhor, o Teu Filho amado, o Cordeiro Santo de Deus que foi imolado na cruz do Calvário, que nós te pedimos perdão. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa os nossos pensamentos. Pensamentos que envergonharam a nós mesmos. Pensamentos que macularam a Tua santidade. Pensamentos que permearam a nossa mente durante toda a semana, durante esse dia. Te pedimos perdão pelas nossas palavras. Por vezes, palavras que feriram aqueles que estavam próximos de nós. Palavras que são ditas em meio a situações adversas, a discussões, a ânimos alterados. E são palavras que machucam, não edificam, não levam vida para aqueles que nos escutam. Então perdoa as nossas palavras, como também, Senhor, perdoa as nossas ações. Todas as vezes que agimos de forma inconsequente, Pai. Todas as vezes que agimos sem pensar. Sabe, Deus, somos tão inconsequentes no nosso agir. E por isso te pedimos perdão, Pai. Como também te pedimos perdão pelo pecado da omissão. Por quantas vezes o Senhor quis nos usar como instrumento de bênção na vida de outros, mas nós não fomos capazes de ouvir a Tua voz, de abrir o nosso coração, de estender a nossa mão ao necessitado. Então nos perdoa, porque somos homens e mulheres pecadoras, mas cremos que Cristo Jesus veio para resgatar o homem pecador do seu pecado. E o Teu sangue, Cristo, derramado sobre nós nessa noite, nos torna mais alvo do que a neve. E é crendo na promessa do Senhor, que diz para nós: perdoados estão os teus pecados, que nessa noite nos levantamos do Teu altar convictos de que os nossos pecados estão perdoados por meio de Cristo Jesus. E aqui entregamos agora o nosso louvor, a nossa adoração, entregamos o nosso culto. Recebe, Senhor, o nosso culto, Pai. Que nessa noite cada ação, cada cântico, cada oração suba até as Tuas narinas como essência suave. E assim o nosso culto chegue, Senhor, a Ti como oferta. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos? Perdoados, assim podemos agora adorar ao nosso Deus em espírito e em verdade. Amém. Peço à igreja que fique de pé mais uma vez nesse louvor. Apenas esse louvor. Sabe por quê? Porque é tão bom a gente poder sentir a alegria do irmão próximo. Não é? É tão bom a gente sentir essa comunhão, já que era um momento em que a gente saía, abraçava um ou outro no culto, e depois dessa pandemia a gente não teve mais isso. Mas com a nossa alegria a gente alegra quem está do nosso lado. Então é isso que a gente deve fazer. Sabe por quê? Porque antes de você escolher vir para a casa do Pai, Deus já escolheu você para vir para cá. Então é um privilégio. Se você tem o privilégio de estar na casa do Pai, na casa do Senhor Jesus Cristo, tem que estar alegre. Então se você está alegre só porque você já foi escolhido por Deus, então vamos cantar em espírito e em verdade, tá bom? Amém? Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Nós devemos nos alegrar na presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tu és a minha porção,
estar adorando. Ainda que a figueira, ainda que a videira, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Glórias a teu nome, Senhor. Pode sentar, mas mesmo sentado, se você puder bater palma também, se bate palma, canta, adore, porque o momento é esse. Aleluia. Oh, aleluia. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. E a igreja canta. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. 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 Glórias ao teu nome, Senhor. Graças a Deus, irmãos. Abramos nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo de número 3. É um versículo deveras muito conhecido. É chegado o momento em que nós iremos ofertar ao Senhor, entregar no altar do Senhor os nossos dízimos, nossas ofertas. E de antemão eu já convido os nossos amados diáconos. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, sempre que nós lembramos de dízimos, sempre que nós falamos de ofertas, nós lembramos, antes de tudo nisso, de honrar ao Senhor. Honrar significa dar a mais alta estima. Honrar significa dar a devida honra a quem é devido.
que é o nosso Deus. E só Ele é que merece toda a honra de fato. Só Ele é que merece toda a glória de fato. Só Ele que tem sustentado nossas vidas, que tem suprido nossas necessidades. É a Ele que nós devemos honrar. Quando nós o ofertamos com o coração grato, por tudo quanto Ele é em nossas vidas, quando nós dizimamos, fazemos isso, que é nosso compromisso, que é obrigação nossa, de devolver a parte que cabe ao Senhor. Não é nossa, cabe ao Senhor. Mas eis que Ele nos dá uma promessa: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Essa é a promessa. Se queremos a promessa, precisamos obedecer à palavra do Senhor. Façamos isso. Convido vocês para que nesse momento possam trazer para o altar do Senhor o seu dízimo, a sua oferta e a sua oferta de alimentos. Façamos isso em nome de Jesus. Arson, ajuda aqui, por favor. Como Amém, pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado. Mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. O amor tão grande de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado. Mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. O amor tão grande de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Oremos, irmãos. Amado Deus, poderoso Pai, em teu altar entregamos o dízimo, que é a parte que a ti pertence. Em teu altar trazemos ofertas com coração grato por tudo quanto és e tanto quanto tem feito em nossas vidas. Em teu altar também, Senhor, trazemos do alimento, para que chegue à mesa daqueles irmãos que necessitam de tanto que o Senhor tem nos dado. Pai amado, abençoa cada oferta, cada dízimo, cada alimento colocado nesse altar, que ele sirva fielmente para o cumprimento e expansão do teu reino nessa terra. Abençoa, Senhor, cada irmão que contribuiu, cada irmã que pôde ofertar nessa noite, e abre, Senhor, as portas de emprego. Se alguns dos nossos irmãos estão necessitando de trabalho, o Senhor, que é o dono de todas as coisas, da prata e do ouro,
possa abrir as portas, Senhor, para que nenhum dos teus filhos venha passar por necessidade, e que todos tenham o privilégio de cumprir o mandamento da tua palavra, que é cuidar da casa do Senhor, da casa de oração, cuidar do obreiro. Que nós tenhamos sempre esse entendimento, que é nosso compromisso, é a nossa obediência a ti, é assim que nós te honramos. Abençoa-nos, no santo nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor os abençoe, irmãos. Esse próximo louvor, a igreja souber, pode cantar. Vamos realmente adorar, fazer aquele lindo coral e adorar realmente em espírito e verdade. Não há Deus maior, não há Deus melhor, Não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. A igreja falou: não há Deus, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Deus criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Graças te damos, Senhor Jesus, por esse momento de estarmos em tua casa, agradecendo o teu nome e poder ter mais um dia para glorificar em meio a tudo que vem acontecendo.
mas o Senhor tem colocado de pé, tem dado fôlego, tem dado força para continuar vindo para a tua casa. Teríamos vários motivos para poder sair delas, mas a tua presença em nossa vida é o que faz toda a diferença, o que faz com que a gente continue alegre e perseverando, que dias melhores virão e que um dia vamos estar contigo no céu. Oh, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Aleluias. Que bom cantar, né, queridos? Não há Deus maior, não há Deus melhor que o nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, queremos aqui nessa noite celebrar com alegria com alguns irmãos que nessa noite estão celebrando mais um ano de vida. Alguns irmãos que também nessa noite, alguns casais que estão celebrando bodas, não é? E que bom que nós podemos celebrar com os nossos irmãos. Então vamos começar por aqueles a quem o Senhor este ano, ou melhor, este mês e essa semana de forma específica, está lhe concedendo mais um ano de vida. E nós temos aqui no nosso hall de membros 2 aniversariantes. No dia 2, a nossa irmã Jaqueline Franciline de Aquino. Não sei se Jaque está aí, eu não vi Jaque. Jaque está lá atrás. Eu olhei aqui para frente para o lugarzinho. Está vendo como a gente marca, né, Jaque? Então, Jaque, por favor, já pode vir para cá. Eu quero orar por você aqui no altar do Senhor. E também, no dia 3, Maria da Conceição Dias Moura, mais conhecida entre nós como a nossa irmã Linda. Eu não estou vendo o Linda aqui, mas de máscara a gente se engana, mas ela não está aqui, não é? Não, ok. Nossa irmã Linda. Mas nós temos alguns casais celebrando, e mesmo que o casal não esteja aqui, esteja apenas um dos cônjuges, eu gostaria de convidá-los a estar aqui no altar do Senhor. Nós temos esse mês completando 15 anos de casados, boda de cristal, os nossos irmãos Wendel e Cacilda. Cacilda eu já vi, não sei se o Wendel está aí, então por favor, Cacilda. Nós temos mais, também completando aqui bodas esse ano, Elândio e Dayana. Elândio, nosso baterista, está aí com Dayana, também faz aniversário de casamento esse mês, né, Elândio? Dayana está aí? Pronto, então venha para cá, para a gente orar por você e ela. Temos também, nesse mesmo mês, celebrando 11 anos, nossos irmãos Guilherme e Aninha. Guilherme está viajando, eu acho que ele não está aqui, né, Zelma? Guilherme está viajando. Nós temos também nossos irmãos Fabiano e Milena, também não estou vendo aqui, eles estiveram domingo aqui, não estou vendo eles, mas estão celebrando 17 anos de casados. E só para que também os irmãos saibam, nosso irmão, o diácono Wellington e Patrícia, fazendo 14 anos de casamento. Ok? Bom, são esses irmãos que estão aniversariando bodas aqui. Claro, o Wendy Cacilda aqui, Elane com a sua esposa está em casa cuidando da bebê, mas ele está aqui, nós vamos orar, agradecido a Deus. E Jaque celebrando mais um ano de vida no dia 2, né, Jaque? Louvado seja Deus. Tem algum irmão que nos visita nessa noite, que faz aniversário agora em dezembro, ou vai fazer, ou ainda faz agora no final do mês de novembro? Algum irmão não, né? Só são estes. Algum irmão que eu chamei aqui que faz bodas, eu não chamei, que sabe que faz bodas no mês agora de novembro, completou aniversário de casamento, alguém? Também não? Ok, só são estes. Irmãos, ergam suas mãos, vamos abençoar. Veja, nós temos aqui um casal, o Endo e Cacilda, que estão celebrando 15 anos de casamento. Está aqui o mais novo dos herdeiros, não é? Está aqui sendo abençoado e abençoando. E queremos agradecer a Deus pela vida desse casal, pela vida de Dayana e de Elândio e demais casais que estão celebrando também em bodas. E celebrar com alegria mais um ano de vida da nossa irmã Jaqueline, com seus 18 anos de vida, que Deus assim a abençoe, em nome de Jesus. Erga suas mãos, vamos orar. Pai, queremos entregar em tuas mãos a vida da tua filha, e que o Senhor tome a vida de Dayane em tuas mãos, Pai, em nome de Jaqueline em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Conhece o coração de Jaque, tu sabe o que ela precisa e quais são os seus sonhos. Cuida dela como filha amada do Senhor. Cuida dos seus sonhos e projetos e que nada possa roubá-la da tua presença. Que ela continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E por isso, Deus, nessa noite, a alegria está novamente com a tua filha no altar do Senhor. Para que assim, Deus, o nosso coração também, junto ao coração desta família, sejamos gratos a Ti, por conceder a tua filha mais um ano de vida no próximo dia 2. Que seja um dia de bênção na vida da tua filha, da sua família, de todos aqueles que lhe rodeiam. Mas estamos também, Senhor, para celebrar
nessa noite, aqueles que estão celebrando mais um ano de vida a dois. Aqui está o teu filho, Wendel, está aqui a tua filha, Cacilda, que o Senhor os abençoe. Ó Deus, Azaf é o fruto desse amor, assim como Tarsila, e assim, Pai, eu peço que o Senhor abençoe essa família, que eles continuem amando um ao outro, com seus corações entrelaçados pelo maior dos dons, que é o dom do amor. Então abençoa Cacilda e o Wendel, que eles cresçam na graça, no conhecimento, e juntos possam almejar e conquistar aquilo que o Senhor preparou para eles, como filhos amados que são. Mas também queremos entregar aqui a teu filho, ó Deus, Elândio e Dayana, ó Deus, para que o Senhor também derrame graça sobre a vida dos teus filhos. Abençoa a sua família, suas duas filhas, ó Deus, que o Senhor abra as portas que estão fechadas, que a tua mão de graça, de amor e de misericórdia esteja sobre a vida de Daiane, Pai, agora onde ela está, cuidando da sua família, e sobre a vida do nosso irmão Elândio, Pai, que eles continuem firmes no propósito de agradar ao Senhor, no seu leito matrimonial, na sua família. Queremos pedir também em favor daqueles que nós citamos os nomes, Guilherme e Aninha, nosso irmão Wellington e Patrícia, que não estão entre nós, mas que o Senhor derrame bênção sobre os seus casamentos, derrame bênção sobre a vida de Linda, que também vai receber mais um ano de vida esta semana, e que tua mão esteja estendida sobre todos aqueles que neste dia e durante essa semana irão celebrar o dom da vida ou o matrimônio debaixo da bênção do Senhor. Por isso eu abençoo a estes que aqui estão no altar do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: tchau, vice minha amiga. Deus te abençoe, fez aniversário. Negão, agradeço muito a Deus, Deus é bom contigo. Isso que dá uma galega bonita dessa. Não é toda hora não, viu? Né, Azaf? Fala, Azaf. Amém. Gente, dito isso, eu quero apenas aqui dar alguns avisos antes de tirar os professores e as crianças, porque são avisos que eu gostaria que as professoras também ouvissem, tá bom? Veja, rapidamente, quero lembrá-los aos irmãos e amados que sexta-feira próxima agora, dia 3, veja aqui, dia 3, aqui na igreja à noite, a partir das 19h30, Sandra, 19h30, sexta, 19 horas, a partir das 19 horas, 7 da noite, aqui na igreja, nós vamos estar realizando o nosso brechó. Veja, são peças que nós recebemos e alguns irmãos do comércio nos abençoaram, irmãs amigas, nossa irmã Marcilene e tantas outras pessoas aqui da igreja de Campina, os irmãos daqui de Queimadas nos abençoaram. Nós temos muitas peças boas nesse brechó, peças etiquetadas. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos apresentar aqui para a igreja. Então, você, homem, mulher, venha sexta-feira à noite, às 19 horas, aqui, vai estar montado aqui o nosso armarinho, e você vem, e nós vamos ter peças aqui para ser vendidas a preço muito baixo, tá certo? Então, nós vamos fazer isso para priorizar a igreja. No sábado, dia 4, nós vamos estar lá no centro, fazendo o nosso brechó. Os irmãos sabem que nós fazemos 2 brechós por ano, esse é o segundo. Então eu gostaria de convidar você que estivesse aqui, porque nós temos muita coisa boa, vocês vão se surpreender, e muitas peças, né, Sandra? Tem muita coisa, graças ao nosso Deus. Deus abriu as portas, mas nós recebemos muitas doações, tá certo? Então quero convidar você a estar aqui. E lembrar também que o nosso congresso vai acontecer nos dias 11 e 12, o Congresso das Mulheres Samaritanas, segunda semana do mês de dezembro. E lembrando que as mulheres estão aí incumbidas, né, de vender um entre amigos. Mas não somente as mulheres, nós homens também. Por exemplo, eu sempre pego uma cartela de entre amigos para vender. Então, se você ainda não pegou, as cartelas estão com quem? Márcia, cadê Márcia? Oi, Márcia. Está ali fora. Nossa irmã Márcia, ela não vai deixar você passar sem pegar não, né, Márcia? Então, pegue para você vender esse entre amigos. Vai acontecer o sorteio no café da manhã, no dia 12, aqui na igreja, tá certo, domingo, e nós fazemos sempre aqueles sorteios. São 13 chances de você sair daqui com um brinde. Nessa cartela você concorre a 13 brindes. E aí tem liquidificador, ventilador, panela elétrica, o que mais? Me lembrando aí, chapinha, lembre mais aí o que é que tem aí, ferro elétrico, né? Tem uma quantidade de coisas boas. Você pode sair daqui com um brinde. O preço que nós vendemos entre amigos é R$5. Isso já tem muitos anos que nós fazemos isso. Os irmãos sabem que o dinheiro arrecadado é para as irmãs fazerem o seu congresso, que é um congresso que todos os anos as mulheres fazem, e todos os recursos que elas conseguem nesse congresso é voltado para a igreja, é entregue ao tesoureiro para ser colocado no cofre da igreja. Então, nós estamos abençoando o ministério feminino e estamos abençoando a nossa igreja, tá bom? Então, as irmãs não deixem de fazer suas vendas não. E lembrando também, veja, todos os anos as irmãs da nossa igreja, que
são autônomas, né? Por exemplo, algumas irmãs que trabalham com unhas, são manicures, outras que fazem depilação, e outras que fazem artesanatos, outras que têm alguma loja. Elas doam também alguns brindes para que a gente sorteie aqui entre as irmãs que estão aqui participando do congresso. Então Sandra está aqui, você procura Sandra e diga: Sandra, eu quero doar um sabonete. Procura Sandra, Sandra vai pegar seu sabonete, vai trazer para cá para a gente sortear. O que você puder dar para que nós possamos ter mais brindes aqui. Todos os anos é assim, todo mundo sai daqui abençoado, né? E nós vamos estar aqui divulgando com muita alegria, né, o seu comércio e a sua boa vontade de contribuir conosco, tá bom? Então procura Sandra, faça isso para que a gente tenha um dia maravilhoso como sempre tivemos. E somente lembrando para você que tem uma pessoa aqui que todos os anos é campeã nas vendas das cartelas. As mulheres ou os homens que estão com as cartelas para vender, aquela que vende mais cartela, eu todo ano dou um brinde, né? Dou um brinde. A nossa irmã, cadê ela? Roberta aí? Eu vi já ali, olha lá, Ju de Roberta é a campeã todos os anos, ela vende mais, mas esse ano, boneca disse, vai botar você no bolso, não é não, boneca? Boneca disse vai vender mais que você, então se prepare. E as mulheres também, todos aqueles que estão com as cartelas, além de receber um brinde da minha parte, também vão ser sorteadas, e só aquelas que venderam as cartelas, para um dos prêmios que nós vamos doar também, que é segredo. Eu não vou dizer o ano nem a cor para você não desconfiar, tá certo? Mas é segredo, ok? Então, dito isso, acho que só, né, Sandra? E as camisas, né? Já estão sendo confeccionadas? Gente, eu quero convidar agora as nossas crianças, para que assim elas possam agora sim irem para o seu culto, aprender da palavra de Deus, e nós vamos ficar aqui aprendendo também na palavra do Senhor. Venham para cá, criançadas. Aí, Biel, chega. Harrison. Isso. Gente, enquanto os irmãos estão chegando, deixa eu somente lembrar uma coisa e agradecer. Jaciane, cadê Jasque, César? Jaciane e Cezinha, esse casal abençoado. Quero agradecer os irmãos. Hoje nós tivemos uma atividade especial com os teens. Eles subiram a Pedra do Touro. Foi um dia muito maravilhoso de estudo da palavra. Gostei do que foi dito. Vi comentários, viu? Fui saber. Muito bom. Louvado seja Deus pela mensagem que nossa irmã Jace levou para o coração dos nossos adolescentes. E quero agradecer também que eu vi Júlio lá subindo a serra, né, Júlio? Eu só não vi Landa, mas Júlio eu vi. Né? Na próxima vai você e Sandra subir aquela serra lá, em nome de Jesus, né? Não, Márcia? A gente tem que subir aquela serra. Infelizmente eu não pude estar, os irmãos. Eu quero somente justificar uma coisa, não a minha falta lá com os irmãos, mas dizer para os irmãos um motivo de alegria. Hoje pela manhã nós tivemos uma reunião extraordinária, uma assembleia extraordinária em Campina Grande, da nossa igreja, aonde foi concedido o título de pastor emérito ao reverendo José Salvador Pereira, fundador do ministério aqui da Igreja Presbiteriana Renascer. Foi na presidência dele no presbitério que nós viemos a ser igreja, e nós estamos gratos a Deus, e a Bíblia diz que nós devemos honra a quem deve honra, né? A quem devemos honra. Então nós honramos o nosso pastor, e hoje foi essa assembleia, por isso eu não pude estar com os irmãos, estava em Campinas nessa assembleia. Louvado seja Deus. E também eu não fui, porque todas as vezes que eu vou, Saulinho sabe disso, né? Saulinho, a gente sobe aquela pedra lá, eu não gosto de humilhar os meus amados irmãos que vão subir a pedra, porque eu subo plantando bananeira. Eu não quero deixar Robson humilhado, Roberto, esses irmãos. Então, para não fazer isso, eu preferi não ir. Mas no próximo eu vou. Amém? Gente, vamos orar? Por favor, chega, Lara, ora aqui para as nossas crianças, e assim elas vão se dirigir ao culto delas. Amém, oremos. Paizinho amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia na tua casa, mais uma oportunidade de estarmos cultuando a ti, Senhor. Deus, nesse momento que essas crianças possam, Senhor, ir para suas salas, aprender de Ti, Senhor, que seus corações possam estar abertos, que seus pais possam, Senhor, conduzi-las pelos Teus caminhos, ó Deus, que o Senhor cada dia mais venha nos capacitar como professoras, para estar passando, ó Deus, da Tua palavra para elas, Senhor. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Crianças devagarinho, sem correr para não caírem. Bom, queridos, dito o que tem que ser dito, vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Quero que você, nessa noite, peça ao Espírito Santo de Deus para a palavra encontrar lugar no seu coração.
Meus amados irmãos, nós vivemos num tempo difícil, estamos vivendo tempos difíceis. Sabe, e conforme nós falamos domingo passado, se não fora o Senhor que estivesse conosco, muitos de nós teria perecido. Mas louvado seja Deus que nós temos um Deus que prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. E é com base nessa promessa, com base nesta verdade, que eu os convido a ficar de pé, tomar a sua Bíblia, o seu celular, o seu tablet, que você tiver em mão, você que está em casa também nos assistindo, e abram suas Bíblias no Salmo de número 11. Salmo de número 11. Quem encontrou o Salmo de número 11 diz amém. Glória a Deus. Queridos, são apenas 7 versos este Salmo, e eu quero fazer essa leitura de forma alternada, tá bom? Eu vou iniciar com os versos ímpares, os irmãos fazem a leitura do verso seguinte, os pares, e uníssono, numa só voz, o verso de número 7, o último dos versos desse Salmo. O salmista começa dizendo o seguinte: no Senhor confio. Como, pois, me dizeis, foge para o monte como um pássaro? A igreja. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? Verso 4. O Senhor prova o justo e o ímpio. A sua alma odeia ao que ama a violência. Verso 6. Vamos todos, verso 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos, pois, verão o seu rosto. Senhor Deus, obrigado por Tua palavra. Que nessa noite a porção da Tua palavra encontre lugar em nossos corações. E assim, Senhor, sejamos ministrados pelo Teu Espírito Santo. E as verdades contidas neste texto sagrado, ela possa permear nessa noite mente e coração de cada um de nós que aqui estamos, dos nossos irmãos que estão em casa nos assistindo, e ao término, ó Deus, da explanação da Tua palavra, possamos ter a convicção e a certeza de que se o Senhor é por nós, não devemos temer nada e nem a ninguém. Por isso nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, igreja. Pode se assentar. Meus amados irmãos em Cristo Jesus. Bom, todos nós aqui, um dia fomos crianças, adolescentes, jovens e até mesmo os adultos também, na verdade, assistimos muito a TV, não é? Eu, por exemplo, quando criança, a gente tinha dificuldades assim para ter televisão. Eu não sei se é alguém desse tempo, né, Zé Filho? Mas, por exemplo, eu cheguei a ter... Veja, irmão, como as coisas eram difíceis. Hoje os nossos filhos estão aí tranquilos, mas no meu tempo, você tem uma ideia, quando eu era da idade de Ana Júlia, 13 anos, 14 anos, 15 anos, eu ainda não tinha TV. Não tinha TV em casa, eu assistia TV na casa do outro. A gente assistia na casa do vizinho. Por vezes eu ficava na janela. Quando deixavam eu entrava e ficava assistindo no chão, sentado. Era assim. A gente não tinha. Eu vim ter TV já com 18 anos, não foi, Sandra? Eu me lembro que eu pergunto a Sandra, porque foi a mãe dela que me vendeu a primeira televisão. Não é? Uma preta e branca. Mas como eu era enxerido, não queria assistir preto e branco, comprei uma telinha daquela que era azul, vermelho, amarela, não era assim? Botava na frente, dizia que tem uma televisão colorida. Era assim. Mas a gente marca a nossa infância em algumas coisas. Por exemplo, quem não se lembra aqui de Daniel Boone? Ah, rapaz, eu ficava assistindo aqui dali, era uma emoção tremenda. Algumas séries, alguns filmes marcam a nossa infância. Assim como, por exemplo, alguns desenhos animados, eles marcam a nossa vida. Por exemplo, e aqui eu quero só que você entenda uma coisa interessante. Veja, se alguém tem, por exemplo, um palpite muito bom sobre alguma coisa, se alguém, digamos assim, tem a facilidade de enxergar umas coisas que a gente não consegue enxergar com tanta facilidade, porque tem pessoas que é assim, conseguem enxergar muito além do que nós. Então, quando a gente vê uma pessoa que enxerga o futuro, uma pessoa que consegue enxergar melhor do que a gente, as coisas ainda que vão acontecer, a gente brinca, né? Diz que ela tem uma visão além do alcance. E quem era desse meio desse desenho que tem uma visão além do alcance? Quem se lembra de Lion? Lion, que era, na verdade, o líder dos Thundercats. Lembram de Lion? Quem levanta a mão para ver quem lembra de Lion? Olha aí, tem uma visão além, porque ele tinha o olho
de Tandera. A gente pensa nessas coisas, isso vai ficando no imaginário nosso. Por exemplo, se alguém corre muito, assim como Roberto, como Ailton de Dulce, que corre, que é uma bênção, a gente chama de quê? Papa? Está vendo como já vem na mente? Papa Légua, que era um desenho animado da época da gente, que o bicho corria. Talvez os menores aqui não sabem nem o que a gente está falando, né? Papa Légua. Bom, por exemplo, se alguém, ele se dá bem em tudo que ele faz, ele não perde uma, em tudo ele se dá bem, em tudo ele sai por cima. Ele lembra de quem? Pica-pau. Não perde uma, né? Eita, Pica-pau mesmo não perde uma não, é tempo bom, né, Márcio? Então perceba, queridos, é assim, por exemplo, se você vê uma pessoa muito forte, assim como eu, musculoso, como o meu professor que está ali, hein? Forte, a gente chama de quê? Popeye, He-Man, Hulk, não é? A gente não liga os desenhos assim às pessoas. Então, por exemplo, agora, tem um que é o meu preferido, e é isso que eu queria introduzir essa noite, o nosso sermão. Você está dizendo, por que o pastor está contando isso? É porque eu queria apresentar para você uma pessoa que você vai saber o nome dela. Por favor, Eric, mostra aí. Alguém lembra dessa hiena? Quem lembra, levante a mão aí. Ela tinha um amigo chamado Lion, que é um leãozinho, o nome dela é Hard, né? E ela fez parte do imaginário de muitas pessoas. Quem consegue lembrar qual era a frase que essa hiena dizia? O que é que ela mais dizia nos momentos que ela estava em apuro? Como é, Érico? Bota aí. Ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que não vai dar certo. Esta era a cantiga, a fala dessa hiena. Perceba, a hiena no reino animal é um animal que você vê nos desenhos animados ou em algumas coisas que faz caricatura, faz ela rindo, porque dizem que ela ri, né? Ela é muito assim áspera, esperta. Aqui nesse desenho ela já é o contrário. Veja a carinha dela, carinha de desânimo, né? Nada para ela dar certo. O que ela fala, ela pode estar olhando para uma coisa que todo mundo está enxergando ali, uma coisa que vai dar certo, mas a fala dela é essa: ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que isso não vai dar certo. E isso fica tanto no imaginário que ela é tida como um exemplo das pessoas pessimistas. E você tem uma ideia, não tanto no Brasil, mas também aqui no Brasil, ela chega a ser marketing para as pessoas pessimistas. A ponto, por exemplo, né, Érico, dela está estampada em camisetas. As pessoas andarem com ela em camiseta. Então perceba, eu fiz questão de trazer isso aqui para a gente ver uma coisa interessante. Veja, nós temos o nosso imaginário ligado a essas situações. Mas, veja, os personagens animados, como esse aqui, que nós vamos chamar aqui de o exemplo do pessimismo, ele e seu amigo Lipe, que fazem parte da infância de muita gente, inclusive a minha, nos mostra justamente que o pessimismo que essas figuras nos mostram, ela invade não somente a nossa vida hoje, mas é assim desde quando existe gente. Existem pessoas otimistas e existem pessoas pessimistas. Por isso é que eu quero mostrar para você a diferença entre o pessimista, ô vida, ô azar, nada dá certo, e entre uma pessoa, aquela que confia em Deus. Nós chamamos otimista, mas na verdade eu não queria que você fizesse a diferença entre pessimista e otimista. Eu quero que você faça a diferença entre quem crê em Deus e quem não crê em Deus. Bom, e por que eu trouxe isso? Pode tirar, Érico, obrigado. Era só para a gente mostrar. É porque, na verdade, queridos, assim como essa hiena, para ela tudo estava errado, tudo dava mal, nada daria certo. E essa frase dela ficou famosa porque ela é repetida até hoje por pessoas, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Então, veja, é aquilo que nós chamamos de síndrome de Hard, né? Também chamada síndrome do coitadinho. Tem pessoas que não conseguem viver uma vida sem pessimismo. Parece que ela tem prazer que as pessoas olhem e vejam que ela é coitadinha, que nada dá certo, porque ela, por vezes, tenta fazer com que as coisas não dê certo, para que as pessoas olhem para ela assim. E veja que coisa interessante. É muito comum essa atitude, né, de buscar essa síndrome em pessoas, na verdade, que não querem deixar a sua zona de conforto. Algumas pessoas vivem naquilo que nós chamamos zona de conforto, e elas não querem deixar isso, elas não querem sair, preferem ficar naquela zona de conforto e ser
tida como uma coitada, como um coitado, como uma pessoa que não deu certo em nada na vida, como uma pessoa que não tem sorte. Mas perceba, nós precisamos mudar esse quadro da nossa existência. E por isso, nessa noite, nós queremos falar sobre justamente isso. Mas perceba uma coisa, são pessoas que têm aquele diálogo, que não querem sair da sua zona de conforto, não querem enfrentar o mundo, na verdade, de buscar vencer, se acomodaram dentro daquilo que é a sua situação, e elas preferem agora viver, sabe, queridos, apenas dentro daquilo que ela coloca como frases de impacto para a vida dela, do tipo, isso só acontece comigo, eu não tenho sorte, eu nunca ganho nada, eu sou um imã de fracasso, as coisas boas só acontecem com fulano, com Beltrano, mas não acontece comigo, eu não sei, joguei pedra na cruz de Cristo. Ou seja, são discursos como esses, que mostram que as pessoas pessimistas, elas não conseguem enxergar o que Deus tem para elas. E parece-me que tal pessimismo, queridos, não é privilégio apenas de desenhos animados, não. Não é apenas de algumas pessoas, não. Como eu te disse, em todo o tempo, em toda a história, sempre houve pessoas pessimistas. E eu quero mostrar para você que o rei Davi, neste salmo que nós lemos, o rei Davi conviveu, queridos, com pessoas que é exemplo dessa figura que aí estava, dessa hiena Hade, não tinham qualquer esperança de ver o bem prevalecer sobre o mal. Davi estava rodeado com um grupo de pessoas que não acreditavam que o bem iria prevalecer, de que Deus estava com elas. Então, queridos, o rei Davi mostra justamente isso, porque perceba, ele estava rodeado por pessoas que, ao primeiro sinal do mal, eles manifestavam a disposição de abandonar tudo sem recorrer a Deus como protetor e auxiliador daqueles que o buscam. Davi estava rodeado com um grupo de pessoas que, ao primeiro sinal de uma luta, de uma tribulação, eles corriam e fugiam antes de buscar a Deus. E por vezes esse tem sido o maior problema de quem é pessimista, é que ele não recorre a Deus, ele olha o seu problema, e quando ele olha para o seu problema, ele enxerga ele maior do que Deus, e as suas forças se concentram naquele problema, e quando ele vê que não pode vencer, ele está olhando para as suas forças, ele quer fugir, quer sair fora, e não busca a Deus em nenhum momento. E Davi estava rodeado por pessoas que tinham esse mesmo pensamento, e nós vamos mostrar isso no Salmo. Então perceba, essas pessoas queriam, na verdade, abandonar tudo, sem recorrer ao Senhor, e nós vemos isso aqui. Perceba, no início desse salmo, ele inicia-se com uma declaração da confiança de Davi em Deus. Deixe sua Bíblia aberta no Salmo 11, e veja a diferença de quem crê em Deus e a diferença de quem não crê em Deus. Davi, mesmo arrodeado por homens que não estavam buscando a Deus, Davi não abre mão daquilo que ele cria. E perceba que ele inicia esse verso, o capítulo 1 do Salmo, com a seguinte declaração: no Senhor me refugio. Essa declaração não é uma declaração sem propósito, pelo contrário, esta é uma afirmação que se contrapunha ao que Davi estava ouvindo nos seus dias. Quando ele diz, no Senhor eu me refugio, ele está indo de encontro àquilo que ele estava ouvindo. Ele estava mostrando a sua fé, nesse contexto, mostrando o seu otimismo, contra aqueles que estavam lá desesperançados e que não acreditavam em uma situação favorável pelo contexto que eles estavam vivendo. Então perceba, Davi se dirigia a essas pessoas, mostrando a fé dele. Perceba que ele diz, no Senhor me refugio, como dizeis a minha alma. Veja, o fato aqui do verbo se apresentar na segunda pessoa masculina do plural, o verbo aqui está no caso, dizeis, segunda pessoa masculina no plural, mostra, meus amados irmãos, que Davi se dirige a vários homens, com essa pergunta, homens que estavam próximo dele. Então isso mostra que o rei está indignado com algo que lhe for dito, por alguma coisa que lhe disseram. Em outras palavras, o que nós vemos aqui, é que ele brada em alta voz, como se ele dissesse, como é que vocês podem me dizer uma coisa dessa? Como é que vocês me fazem uma proposta dessa? Como é que vocês têm coragem de me dizer algo desse tipo? E o teor do discurso que irritou Davi, não foi outro senão o que nós vemos no verso seguinte, foge como um pássaro para o teu monte,
foge como um pássaro para o teu monte. O que deixou Davi indignado é ouvir de pessoas que estavam ao seu redor dizendo: foge, Davi, foge para o teu monte, dá no pé, cai fora, Davi. Isso deixou ele indignado, querido. Por quê? Porque o texto nos mostra o que é que aqueles que estavam ao seu redor pensavam da situação que Davi está. Veja o que é que diz o restante do verso, na parte B do verso 1 até a parte B do verso 3. O que é que diz o texto? Foge como passa para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem as suas flechas na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Essas foram as palavras daqueles que estavam junto de Davi, dizendo: Davi, foge, dá no pé, porque os ímpios estão armando uma cilada contra você. Eles estão preparando as suas flechas, eles estão lá nas ocultas para dispararem as flechas contra você, Davi. Ele quer atingir você, Davi. Mas essa proposta deixou Davi indignado, porque a proposta daqueles homens não era resista, busque a Deus, não era fuja, Davi. Sabe, meus amados irmãos, segundo as palavras que nós vemos nesse texto, aqueles que são chamados de ímpios eram maus, eram tão poderosos, como também eram caçadores bem armados, e aqui o texto fala sobre arco e flecha. Então perceba que os justos, na visão daqueles que estavam aqui diante de Davi, aqueles que eram justos eram apenas alvos fáceis daqueles caçadores, e por serem alvos, na visão daqueles que estavam lá, daqueles pessimistas, que eles eram alvos fáceis, a proposta é que eles deveriam, portanto, fugir como um pássaro indefeso, cuja a única vantagem era a velocidade e o alcance que ele tinha na sua fuga. Segundo esses conselheiros do rei Davi, a justiça iria perecer, e nada podia reverter a situação que estava lá, o mal que estava para acontecer, nada podia mudar aquela situação, e por isso os conselheiros de Davi aconselharam dizendo: foge, Davi. Meus amados irmãos, quantas vezes nós, eu e você, vamos fazer aqui uma analogia desse texto, estamos em meio a situações que são totalmente desfavoráveis, é verdade, situações que nós olhamos e vemos o mal nos rodear, conseguimos até enxergar as setas malignas do inimigo apontadas para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida. Mas, meus amados irmãos, a pergunta que eu faço para cada um de nós nessa noite é: será que nesses momentos é o momento de nós fugirmos de Deus? É o momento de buscarmos refúgio em outro lugar? Será que esse é o momento em que eu tenho que realmente deixar tudo, largar tudo, porque a ameaça é iminente? Meus amados irmãos, Davi não concordou com isso. Davi não concordava com essa atitude. É certo, meus irmãos, que Davi aqui ele não está, minimizando o problema não, os riscos do ataque não é nada disso não. Ele sabia que os inimigos eram ferozes, mas percebe, ele não confiava na habilidade do seu exército, ele não confiava no poder da sua guarda pessoal, ele não via a situação aqui como um otimismo sem lógica, não era nada disso não. Na verdade, o que ele estava dizendo ali era que, mesmo diante de toda a situação, ele não estava olhando para o exército, porque se ele olhasse para o seu exército, ele poderia dizer: realmente, o meu exército é menor, o meu exército é mais, despreparado, o outro exército é mais forte, mais armado, realmente eu vou ter que fugir. Meus amados irmãos, quando nós estamos em situações como essa, quando somos afrontados pelo inimigo, só há uma situação a fazer: é olhar para o nosso Deus, queridos. Quando nós olhamos para Deus, as propostas do mundo de corre, foge, deixa Deus, cai fora, não funciona. Porque nós sabemos a quem nós servimos a Jeová Jireh, o Senhor da provisão, que provê para cada tribulação uma saída favorável. Nós servimos a Jeová Nissi, o Deus bandeira nossa, que é Senhor da guerra, que jamais perdeu uma batalha. E por isso Davi fica indignado e diz assim: como você me diz foge? Você diz foge porque você não conhece o Deus que eu conheço. Essa era a expressão que Davi dizia para aqueles homens. Então perceba, meus amados irmãos, Davi olha para o Senhor,
E olhando para o Senhor, ele diz: nele eu me refugio. Olhando para o Senhor, Davi diz: nele eu encontro o meu abrigo. Então perceba, queridos, que conforme Davi fala, ele vai relatando a sua confiança em Deus, e cada vez mais ele fica indignado com o conselho que é lhe dado: foge, Davi, para o teu monte. E nós vemos isso no verso 1, quando ele diz: Senhor, em ti eu confio, como, pois, me dizeis, foge para o monte como um pássaro? E aqui nós precisamos entender um pouco esse texto. Nós sabemos que montes, montanhas, são lugares naturais, né, queridos, de proteção, não é? E ciladas nesse sentido aqui que nós estamos vendo, não é? De exército cercando o outro. A vantagem realmente para alguns exércitos era subir as montanhas, porque de cima ele tinha uma visão do inimigo, era mais fácil atirar as flechas, preparar as emboscadas para aquele que estava no vale. Parece que a proposta é coerente. O inimigo vem, então foge para o monte. Parece que é coerente, mas o que nós precisamos é ter cuidado e analisar as propostas, porque nem sempre aquilo que nós ouvimos e que nós achamos coerente é aquilo que Deus quer para nós. Será que realmente Deus queria que Davi fugisse da sua presença e se escondesse no monte? Não, meus amados, nós precisamos entender justamente isso. Davi ouvia esses conselhos, e ele pensou no seu relacionamento com Deus. Ele disse: espera aí, antes que eu possa tomar qualquer ação, qualquer atitude, eu preciso pensar no meu relacionamento pessoal com Deus. Ei, quem é o meu Deus? Que Deus é esse que eu sirvo? É um Deus que vai me abandonar na primeira luta? E que eu vou ter que fugir porque eu estou no meio de um problema, abandoná-lo? Não. Davi não se deixa levar por isso, queridos. E Davi concluiu que fugir para os montes seria uma falta de confiança em Deus. Davi deduziu que fugir para os montes era um atestado que ele estava dando para os seus inimigos, de que o Deus a que ele servia, o Deus de Israel, era um Deus derrotado. Mas Davi tinha intimidade com Deus. Davi sabia quem era Deus. Davi havia experimentado o socorro de Deus em outras situações. Davi sabia que Deus não lhe deixara só um minuto sequer, meus amados. Isso acontece comigo e com você, quando nós sabemos a quem nós servimos, não tememos o tamanho do exército, o tamanho da bronca, da luta, do problema. Ei, se eu tenho um relacionamento com Deus, eu sei quem é Ele, eu sei que Ele me prometeu me guardar, me proteger. Ele disse: se eu passar pelo fogo, a chama não vai arder em mim. Se eu passar pelas águas, eu não vou me submergir. Sabe por quê? Porque a sua mão me guia. E como eu posso aceitar o convite de fugir da presença do Senhor? Deus havia escolhido Davi. Davi era o eleito do Senhor. Deus havia escolhido Davi para ser o próximo rei de Israel. Queridos, as perseguições de Saul, as perseguições dos seus inimigos, a ira de todo o exército que era inimigo de Davi, nada disso iria suplantar a promessa que Deus tinha na vida de Davi. Se Deus prometeu que Davi iria sentar no trono de Israel, nada, nem ninguém iria impedir. E foi isso que motivou o coração de Davi. Eu estou parafraseando aqui, mas eu fico pensando que Davi talvez tivesse olhado para aqueles homens e disse assim: vem cá, vocês estão malucos, é? Vocês estão tão loucos? Vocês estão prestando atenção no que é que vocês estão dizendo, não? Vocês estão mandando que eu fuja, que eu abandone Deus, que eu abandone a confiança em Deus, que eu deixe Deus e me esconda. O meu refúgio é o meu Senhor. O lugar de segurança que eu tenho é debaixo da mão do Onipotente. E para onde é que eu vou fugir? O que é que pode me dar mais segurança? Nada, meus irmãos. Então Davi sabia disso. Então perceba, queridos, que a alma de Davi, então aqui nesse texto, é comparada a um pássaro ansioso por fugir para o seu monte, como se quisesse experimentar uma liberdade, ou quem sabe a solidão. Mas Davi agora ele vai agir por fé, e não pelos conselhos, nem mesmo por aquilo que seu coração talvez pendesse. Ele vai agir por fé. Ele não vai ser como um pássaro, sabe, que seguindo seus instintos de autopreservação, vai procurar se esconder. Não. Davi sabia que a luta estava pronta para chegar, a luta viria, mas ele sabia que não estaria só naquela batalha. Talvez, se Davi tomasse uma atitude, como muitas vezes nós fazemos, de autopreservação,
e tentar se esconder. Ele poderia até encontrar um monte alto, mas não ia ter a proteção de Deus. Ei, e aqui para nós, não adianta. A gente subiu os mais altos montes, ou se esconder nas mais seguras fortalezas, se Deus não estiver conosco. Preferível é entrar na batalha com Deus, porque você tem a certeza que a vitória é certa. Davi sabia disso. E por isso Davi não ouviu aqueles conselhos. Então perceba que é justamente isso, queridos. Fugir como um pássaro parecia ser mais confortável e seguro. Mas não era isso que Davi queria. Se nós olhássemos de fato para a analogia que é feita, um pássaro, quando ele foge, ele consegue voar e chegar nas alturas. E nas alturas ele está longe de um ataque do seu predador. Mas Davi olha e diz: não é isso não. Não é isso que eu quero para a minha vida. Sabe, não é a largura, a altura, a distância dos meus problemas que vão me garantir se eu vou ser vitorioso ou não. O que vai nos dar vitória, meu irmão, nas nossas lutas diárias, no nosso cotidiano, nas nossas broncas que nós temos todos os dias para resolver, é quem vai estar conosco em meio a essa batalha. Se Deus estiver com você, meu irmão, quando alguém disser: ei, cai fora, abandona, deixa, foge, você vai dizer: você está maluco, você não conhece o Deus que eu sirvo, porque só aconselha deixar Deus quem não conhece Deus. Davi não recebeu esse conselho, mas sabe, queridos, eu fico me perguntando aqui, diante de uma situação como essa, quantos de nós, nessa noite aqui, não nos encontramos assim como um pássaro em fuga? Quantos de nós não elegemos agora o nosso monte, achando que lá é o lugar da provisão, que é, sabe, a solução para nossas aflições, para a nossa alma aflita? Quantos de nós não está tentando procurar segurança em outro lugar que não no Senhor? Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus nos chama, nos conclama a entendermos que o nosso refúgio é o Senhor. Não há outro lugar de proteção para o crente, queridos, senão na presença de Deus. Então, queridos, às vezes a vida, ela nos apresenta escolhas. Talvez você um dia teve que decidir, teve que escolher, fugir para o monte ou refugiar-se em Deus. Talvez você ainda vá ter que escolher um dia na sua vida, fugir para os montes ou se refugiar em Deus. Essa escolha pode chegar, queridos, porque os montes podem até nos proporcionar a sensação de liberdade, de segurança, mas perceba, todo fugitivo jamais será livre do seu medo, porque se Davi fugisse e não enfrentasse o problema, ele poderia estar até livre momentaneamente daquele problema, mas ele não ficaria livre do medo, porque ele saberia que o exército ainda poderia embarcar, ou melhor, montar contra ele uma outra investida. Meus amados irmãos, problema que a gente não resolve, problema que não é solucionado, ele cresce, se torna gigante, e Davi sabia disso. Então, por vezes, a gente está querendo fazer o seguinte: não, o problema está aqui, eu não vou enfrentar ele agora, vou deixar ele aqui, ele é grande, mas eu não posso enfrentar, vou deixar, achando que o tempo, o esquecimento, coisas do nosso dia a dia vai fazer com que aquilo desapareça. Ele não, meu irmão, se é um problema, ele vai estar lá. E se você não resolver, todas as vezes que você olhar para trás, ele vai estar lá. E Davi sabia que se não vencesse aquele inimigo, ele ia ficar sempre no encalço de Davi. E por isso Davi não aceita a proposta de fugir. Davi disse: eu vou enfrentar esse exército. Fugir não é opção para os servos de Deus. Nunca, nunca é opção. Então perceba, diante de tanto desafio, Davi se vê agora diante de uma séria escolha. Fazer o quê? Fugir ou refugiar-se em Deus? Bom, então Davi tomou uma decisão. E a decisão de Davi foi: não vou fugir, não vou fugir. Vocês não sabem o que dizem. E no verso 4, Davi fornece então as razões para não ter fugido para os montes, e nos apresenta as razões porque ele recorreu a Deus, porque é que ele preferiu confiar no Senhor. Vamos ver essas razões juntos. Veja o que é que diz o verso 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está onde? Nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam ou sondam os filhos dos homens. Veja, em primeiro lugar, Davi localiza o Senhor.
Ele diz: espera aí, eu sei quem é o meu Deus. Quem é o meu Deus? É o Deus Todo-Poderoso. Onde é que Ele está? No seu templo santo. Ele está nos céus, no seu alto e sublime trono. E esse é o lugar, de forma figurada, que mostra que Deus habita nos céus, e que de fato Ele é Deus e Rei ao mesmo tempo. O que o texto quer nos mostrar é que de forma figurada Davi estava dizendo: o Deus que vai comigo na batalha, Ele é Senhor e é Rei, Rei de Israel. Era assim que o nosso Deus era conhecido. O povo de Israel era conhecido por ser um exército deste tamanho, pequeno, um povo que não havia preparo para a guerra, mas que venceram batalhas improváveis, porque Deus era com eles. E todo o exército inimigo sabia: o Deus de Israel é o Senhor das batalhas. E Davi estava dizendo: espera aí, Ele é meu Senhor e Ele é meu Rei. Eu estou convicto disso. Então perceba que ele faz justamente isso. É um rei divino. Davi nos mostra Deus como esse rei divino, um Deus com toda a autoridade, com todo o poder. E do seu trono, Davi sugere que os seus olhos veem, ou seja, que ele preste atenção em tudo que se passa na terra. Sabe o que é que dava convicção no coração de Davi? Era esse Deus que é o rei de Israel, que está sentado no mais alto e sublime trono, os seus olhos estão sobre a terra, ele sabe do que está acontecendo aqui e agora. Davi tinha convicções de que naquela luta ele não estava sozinho, Deus estava vendo a luta dele, meu irmão. Queridos, Deus sabe da sua luta, Deus sabe dos seus perrengues. Ei, o Deus criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, Ele conhece você, meu irmão, conhece você, minha irmã, Ele sabe do que você está passando, e isso moveu o coração de Davi. Isso nos mostra que esse Deus é soberano, que esse Deus reina, e que jamais nós devemos esquecer a sua soberania, mesmo quando nós não enxergamos, ou não compreendemos os seus atos, ou não entendemos bem o que Ele está fazendo, precisamos crer, Ele continua no alto e sublime trono, Ele continua Senhor, Ele continua Rei, e Ele está vendo o que se passa comigo e com você. A sensação mais gostosa que nós temos como crentes, é experimentar a sensação de que no meio das nossas lutas, nós não estamos sozinhos. Sabe naquele dia que a gente amanhece, que só a graça de Deus, que a gente amanhece, e se fosse desejo nosso, a noite teria mais algumas horas, e se ainda fosse poder nosso, a gente não queria nem que amanhecesse o dia, porque a gente sabe que ao levantar e botar os pés no chão, o dia vai ser de bronca, e a gente olha para aquilo que a gente tem que resolver e diz: Senhor, se eu for sozinho nessa, na primeira esquina eu fico, mas como é bom saber que quando nós nos levantamos, queridos, Deus vai guiar os nossos passos, diante de toda luta, de toda tribulação, Ele vai estar comigo e com você, não vai nos deixar um minuto sequer. Davi sabia disso, meu irmão. O que motivava Davi a dizer: vocês estão falando como louco, pedindo para que eu fuja, é porque vocês não conhecem o poder de Deus. Ele é o alto e sublime Rei de todo Israel, o Senhor dos exércitos, seus olhos estão sobre a terra. Isso nos mostra a soberania de Deus. E tem um texto aqui, não precisa você abrir, que se você quiser anotar, apenas anote, que nos mostra sobre esse ato soberano de Deus, que está em Daniel, capítulo 4, verso 32, que é aquele veredito que Deus dá, sobre o rei Nabucodonosor. E o texto diz o seguinte: esse é o veredito de Deus sobre o rei Nabucodonosor: e serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Fartar-te-ão, ou melhor, te fartar-te-ão, e comerás erva como os bois. Passar-se-ão 7 tempos sobre ti. Aí veja o que é que o texto diz: até que conheças o Altíssimo, e que Ele tem domínio sobre o reino dos homens, e Ele o dá a quem quer. Ei, esse é o nosso Deus, tem domínio sobre o reino dos homens. Deus reina soberano sobre a terra, os seus olhos estão lá, e é isso que Davi, ele localiza quem é o seu Deus, ele sabe onde Deus está, o que Deus é capaz de fazer, ele crê na soberania de Deus. Mas o que foi que motivou Davi? Em segundo lugar, Davi observa o procedimento daquilo que de fato era dito ao seu redor daqueles homens, e faz aqui uma analogia. Ele diz: enquanto esses homens estão fazendo isso, eu estou enxergando as suas propostas. Mas perceba, Davi está dizendo: Deus, Ele vai mais além,
Eu estou ouvindo a voz da boca desses homens. Deus conhece o coração de cada um deles. Deus conhece o meu coração. Então ele olha e diz: Deus conhece o procedimento de toda a raça humana. E ele vai citar isso em meio a uma figura de linguagem, quando ele diz: as suas pálpebras sondam, os seus olhos veem. Queridos, o que Davi estava dizendo é: embora Deus esteja nos céus, Ele conhece as ações dos seus filhos aqui na terra, e Ele sabe o que está motivando essas pessoas a dizer: foge, Davi. Talvez não fosse a preocupação de salvar a vida de Davi, mas a preocupação de salvar as suas próprias vidas. O que eles queriam era não enfrentar um exército inimigo, porque por vezes aqueles que estavam com Davi não tinham a mesma fé que Davi tinha. E Davi disse: não é nada disso. Ele conhece as ações. E eu gosto muito do Salmo 113, quem sabe é o Salmo da nossa vida, quem nos conhece sabe disso, o Salmo meu e de Sandra, né? E tem um verso 5 e o verso 6 que diz: quem é semelhante ao Senhor nosso Deus? Essa é uma pergunta. Que tem o seu assento, ou que tem o seu trono nas alturas, e que se inclina para ver o que está nos céus e sobre a terra. Meus amados irmãos, o texto bíblico diz que Deus se inclina para ver o que está sobre os céus e sobre a terra. Meus irmãos, quando nós enfrentamos uma luta como essa, Deus sonda os nossos corações, sonda o coração daquele que está ao nosso redor, sabe das propostas que nós recebemos, mas Deus, Ele se inclina para ouvir a nossa oração. Então, antes de qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, ore ao Senhor. Sabe por que nós nos damos mal? É porque a gente toma decisão sem falar com Deus. A gente não buscou a Deus na hora de agir. A gente agiu e vem a conta chega, os problemas vêm, aí a gente agora vai buscar a Deus, mas faça isso antes de ter o problema. E Davi está dizendo: eu sei que Ele está olhando para mim, ainda, queridos, que tudo esteja contrário ao nosso redor, sabe, mesmo que os homens injustos pareçam querer escapar da justiça humana, mesmo que a gente veja a justiça humana, sabe, sendo todos os dias, sabe, mostrado na TV como sendo uma justiça que não faz justiça, mesmo diante de tudo isso, sabe, quando nós vamos ver homens maus usufruindo dos privilégios alcançados pelas suas desonestidades, mesmo que pareça que a injustiça campeia, perceba uma coisa: Deus também está vendo tudo isso, e Deus, queridos, está lá, e mesmo que tudo se levante contra nós, contra a nossa nação, mesmo que os fundamentos caiam, mesmo que os fundamentos da sociedade sejam corrompidos, mesmo que tudo aconteça, eu só posso dizer uma coisa para você: o povo de Deus continua guardado e seguro. O único abrigo que nós temos que buscar é o abrigo no Senhor. E Davi sabia disso. Deus está presente, meus irmãos. Deus está no seu trono. Ele está lá, Ele governa, Ele reina. E aqui, parafraseando o nosso irmão Hernando Dias Lopes, ele diz que a história não é uma nave espacial sem rumo. É uma nave espacial que tem como comandante o Senhor. Ele é o Senhor da história. Ele guia a minha vida e sua vida. Então, meus amados, Deus conhece os nossos inimigos. Deus conhece as suas estratégias. E Ele nos guarda e nos dá a vitória, porque de fato o mal não vai triunfar para sempre. Porque na verdade o texto bíblico diz que os ímpios perecerão. E se você quer ver como isso acontece, lê o Salmo 73, escrito por Asaf. Asaf um dia questionou a Deus por que os ímpios prosperavam. Por que os ímpios, aqueles que até blasfemavam de Deus, nem adoeciam. E aí Deus diz: ô Asaf, meu filho, você está olhando com seus olhos carnal, você está vendo a prosperidade do mundo com os olhos humanos. Venha cá, venha para a casa de Deus, venha, pega a visão, binóculo de Deus e olhe para o mundo caído, enxergue o mundo como Deus enxerga. E o texto nos diz, claro que estou parafraseando, que o que Asaf vê é semelhante a uma tábua cheia de sebo de carneiro, passadinha nela, e os ímpios, escorregando nela para o inferno. Meus amados irmãos, Deus é justo, Ele faz justiça. Era isso que mexia o coração de Davi. A terra pode estar em crise, mas o céu não está em crise. Meus amados, o mundo pode estar sendo transtornado, mas o trono do Todo-Poderoso continua estável, nada mexe. Ele continua reinando sobre tudo e sobre todos. E o salmista olha para os fundamentos destruídos debaixo dos seus pés. Ele olha
para os inimigos avançando, mas ele vê o trono inabalável de Deus acima da sua cabeça, e a terra, queridos, podia estar cheia de crise, como hoje está, como estava naquele tempo, mas ele sabia que Deus estava no controle, e isso fez com que ele dissesse: vocês não sabem o que estão dizendo, como poderei eu fugir para os montes? Como poderei eu? Meus amados irmãos, não há nada que o Senhor não conheça, Ele sabe tudo que os homens fazem, até os pensamentos do seu coração. E nós chegamos já perto do final desse texto, e é um versículo que, para alguns comentaristas, é difícil de interpretação, mas ele fica até mais claro quando nós olhamos à luz do contexto deste salmo. É o verso de número 5, veja o verso de número 5. O verso diz: o Senhor prova o justo e o ímpio, a sua alma odeia aquele que ama a violência. A dúvida que alguns escritores têm aqui, alguns comentaristas, está se Deus prova ou testa apenas o justo, ou Deus testa e prova também o ímpio. Mas perceba, no entanto, há algo aqui sobre essa questão das dúvidas que nós precisamos esclarecer. É que o fato principal disso aqui não é se Deus prova justo, se Deus prova ímpio. O importante desse texto não é isso. O importante desse texto é saber o seguinte: é o texto quando diz: a sua alma, a alma de quem? De Deus, odeia aqueles que amam a violência. A essência do verso está aqui: a alma de Deus odeia aqueles que amam a violência, a injustiça. Isso aqui é o que nos mostra. Então perceba, queridos, diante disso o Senhor realmente, Ele vai agora tomar um partido e vai para o lado dos retos. Perceba que coisa interessante, Ele antagoniza, ou seja, Ele faz uma oposição entre o bem e o mal. O que traz paz ao coração do salmista é saber o seguinte: peraí, Deus é justo, existe um exército inimigo se levantando contra os justos do Senhor, e se Deus ama a justiça, Ele não abandona o justo, Ele não vai ficar do lado do mal, porque Ele odeia o mal. Então perceba que isso traz ao coração do homem convicções que somente o Espírito Santo de Deus dá, porque quando nós estamos no meio do problema, essas coisas não são pensadas, a gente apenas olha o problema e esquece: espera aí, o Deus a quem você serve é um Deus de justiça. Esse fato que você está vivendo aqui, existe alguma injustiça contra você? Se existe justiça contra você, descanse o seu coração, porque Jeová Tzidkenu, Deus justiça nossa, entra com justiça e prevalece aquele que é justo. Era isso que Davi fazia. Davi descansou. Então perceba, amor e ódio aqui, eles estão presentes nessa frase, e um é condicionado ao outro, ou seja, o ódio de Deus não é gratuito, mas na verdade é uma reação contra o amor ímpio dos homens à maldade. Deus, porque o homem ama a maldade, eu odeio o ímpio. E se ele odeia aqueles que amam a maldade, ele ama aqueles que buscam a justiça. E era isso que ele queria mostrar para Davi. Então, meus amados irmãos, diante disso o Senhor realmente, Ele toma esse partido e diz: não, eu estou com aqueles que amam a justiça. E para a gente finalizar, nós vamos partir para o verso de número 6 e o verso de número 7. E aí nós vamos concluir este salmo. Veja, no verso 6, contém algumas figuras de linguagem que tem a função de esclarecer para os leitores a intensidade da ira de Deus que vai atingir os perversos. Veja, ele vai dizer: eu odeio os perversos. Então ele vai mostrar aqui uma figura de linguagem, onde vai mostrar o que de fato acontece com aqueles que amam a violência. O verso 6 diz: sobre os ímpios fará chover o quê? Brasas de fogo e enxofre. Um vento abrasador será a porção do seu copo, ou em algumas traduções será a porção da sua taça. Na Nova Versão Transformadora diz o seguinte: um vento abrasador os castigará. Ou seja, o castigo deles será um vento abrasador. Então, a primeira figura que nós vemos aqui de linguagem é de fogo caindo sobre os inimigos de Deus, ou sobre os inimigos do justo. E neste caso aqui é importante a gente notar que a palavra chover aqui, veja que coisa interessante, o texto diz que ele vai fazer chover brasas de fogo. Está num grau aqui no hebraico, na tradução do hebraico, que leva a ideia de que o texto está dizendo o seguinte: irá chover, mas quem vai fazer chover essa chuva de fogo e de enxofre é Deus. Ele fará,
ele aqui está indicando diretamente a ação de Deus. Ele fará chover sobre os ímpios. É uma ação de Deus, é uma atuação deliberada de Deus com finalidade de punir o injusto. É por isso que Davi entendia que nessa luta entre justo e injusto, não haveria esse pensamento de dizer, o injusto pode prevalecer sobre a justiça. Não, não há como, porque o próprio Deus, ele vai agir em favor do justo. Isso trazia paz ao coração de Davi. E não tem como ler essas palavras e não lembrar da destruição punitiva das cidades de Sodoma e Gomorra. Quem fez cair fogo sobre Sodoma e Gomorra foi quem? Deus. Qual era a intenção? Punir o quê? O ímpio, punir o pecado. O texto é muito claro, Gênesis 19, versos 23 a 25 diz, quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e todas as planícies, com todos os habitantes das cidades e as suas vegetações. Foi Deus que fez. Então a figura de linguagem aqui nos mostra que é Deus que entra, meu irmão, na nossa guerra contra os ímpios. E é por isso que nós entendemos cada vez mais porque é que Davi começa o salmo dizendo, como me dizes, foges para o monte. Ele sabia quem era o Deus a que ele servia. Mas o texto continua ainda com figura de linguagem, e agora é dito que um vento abrasador, ou um vento violento, ou um vento tempestuoso, algo parecido como um furacão, seria sorvido pelos injustos, como sendo a porção da taça deles, ou a porção do copo deles. É isso que diz o verso 6, veja, um vento abrasador será a porção do seu copo ou da sua taça. É interessante aqui, parece até uma ironia, né, irmãos? É irônico que o prazer dos perversos, né, como o de degustar um bom vinho, seja justamente a causa de receber ao contrário do prazer que o busca. Veja, em lugar do paladar da bebida, o que eles vão experimentar é uma tormenta que vai despedaçar eles vão experimentar o cálice da ira de Deus. Quando a gente fala do cálice da ira de Deus, você lembra de alguma passagem bíblica do Novo Testamento? Jesus Cristo no jardim do Getsêmani diz o quê? Pai, afasta de mim este cálice. Era o cálice da ira de Deus que seria derramado sobre Jesus Cristo, porque Cristo na cruz do Calvário iria expiar os meus pecados, os seus pecados, e a ira de Deus caiu sobre Cristo na cruz do Calvário. Essa mesma conotação que tem o texto. O que o salmista está dizendo é, não tem como, eles são ímpios, e se são pecadores, a taça da ira de Deus vai cair sobre eles. Eles não deixam de experimentar a ira de um Deus de justiça. Os irmãos estão percebendo? Como fica claro a expressão de Davi agora? Não fica claro agora para mim e para você que no meio das nossas lutas, a única coisa que a gente pode pensar em querer fugir? E para encerrar o texto, querido, Davi revela os motivos, não só para a sua confiança, mas também ele revela os motivos para a atuação da parte de Deus ao punir o mal e proteger o reto. Veja o que é que ele diz no verso 7. O Senhor é que? Justo. Aqui a palavra é Jeová Tzidkenu. Deus, justiça nossa. O Senhor é justo. Seu caráter é justo. Sua natureza é justa. A sua existência é justa. O que Davi está dizendo é, não é possível que Deus mude, ou que Ele afrouxe, sabe, aquilo que Ele é, a sua justiça, os seus padrões, porque a justiça é parte da essência de Deus. Queridos, o que Davi estava dizendo é, não tem como eu não confiar num Deus que é totalmente justo. Esse é o motivo, queridos, de Davi de fato crer que Deus vai se opor aos injustos. É o fato, queridos, que é descrito no final desse verso, quando ele diz, os retos verão a face de Deus. Davi sabia disso, e assim Davi entendia que Deus iria punir os perversos, e que não apenas puniria os perversos, mas que Deus também receberá os retos, os justos, para si mesmo no final de tudo. O que Davi estava dizendo é, nós vamos entrar numa guerra, Deus vai estar conosco, o exército é grande, mas são ímpios, são injustos. Nós somos uma menor quantidade de pessoas, desarmadas talvez, mas quando nós entrarmos nessa guerra, nós vamos estar com aquele que é Senhor, que está sentado no alto sublime trono, que conhece todas as coisas. Ei, Ele é justo. A justiça vai prevalecer sobre os ímpios. Eles vão experimentar a taça da ira de Deus. Um vento abrasador será a taça da ira dele. Eles vão experimentar, porque do céu vai cair fogo e enxofre. Davi tinha convicções de que ele poderia estar sozinho no meio daquele exército, mas ele já era em maior número,
porque Deus estava com ele. Meus amados, eu chego aqui diante de um negócio como esse aqui, meu coração se alegra, porque Davi sabia que ele podia recorrer a Deus. Ele sabia que ninguém há que possa se comparar à força do nosso Deus. Davi sabia disso. Isaías 43:13. Eu sou Deus. Também de hoje em diante eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, agindo eu, quem impedirá? Creia nessas palavras. Davi tinha convicção de que o Senhor é o refúgio dos crentes. Davi tinha convicções que o Senhor é o refúgio daqueles que creem nele, em toda e qualquer situação. E que o final de todas as histórias dos servos de Deus sempre é a vitória por meio da presença de Deus. Porque Deus prometeu guardar e proteger aqueles que são seus até o último dia. Meu irmão, sabe por que você vence as suas batalhas, as suas lutas? Porque Deus está com você. E Ele prometeu, na pessoa de Cristo Jesus, que estaria com você até os últimos dias da tua vida. E que Ele ia entregar você nas mãos do Todo-Poderoso. E nada vai mudar isso. Nenhuma situação adversa. O que a gente precisa é crer no Senhor. E não abandonar o nosso Deus. Então, um dia como hoje, em que nós receamos tanto, né? Qual é o futuro da igreja? Qual é o futuro dos crentes? Sabe, o que é que pode acontecer conosco? As leis estão sendo desfavoráveis a nós, o mal se levanta em forma de judiciário. Meus irmãos, não devemos temer essas coisas. Saiba quem é Deus, creia nesse Deus. E aqui eu parto para a minha conclusão. Davi, ele encerra esse salmo com uma declaração de confiança na justiça de Deus. Segundo Davi, ele pune os perversos e aceita em comunhão eterna aqueles que amam a justiça, porque Deus é justo. E qual é a aplicação prática que nós podemos fazer para isso? Jamais, irmãos, jamais devemos ficar desesperados diante das injustiças desse mundo, porque os justos, aqueles que confiam em Deus, eles sabem que Deus está no seu templo celeste, pronto para julgar todos os moradores da terra. Deus está agindo. Deus não está apenas no seu trono inerte. Deus, ele está envolvido com a sua criação. A imanência de Deus é vista na história. Apesar de todo o seu poder, ele se relaciona comigo e com você, e nós vimos isso. Nós vamos ver isso, queridos, nesse texto que fica muito claro, porque aqui é um delicioso contraste no último versículo, e que é digno, né, da nossa observação aqui, para que a gente tenha melhor clareza sobre aquilo que ele quer nos mostrar, porque ele oferece aqui uma razão que é final para nós. Se você tem alguma dúvida, olhando para cá, nós vamos encontrar uma razão avassaladora, pela qual nós devemos confiar firmes no Senhor e não temermos as lutas desse mundo. Qual é essa razão? O verso nos diz: porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça. Não apenas, queridos, é o ofício de Deus defender a justiça, mas é a sua natureza. Deus não abre mão disso. Ele negaria a si mesmo, irmãos, caso não defendesse os justos. E se você é um justo do Senhor, a sua causa é defendida por esse Deus. Então, queridos, é essencial para o próprio Deus que Deus seja justo, porque, queridos, assim nós vamos entender que Ele, sendo justo, Ele vai julgar as nossas causas com equidade. E se Ele é justo, não há espaço ou motivo para que eu possa temer ou retroceder na minha fé. Eu creio no Deus que é justo. Então, diante de tudo isso que nós vimos, eu quero encerrar, para a gente orar, fazendo uma pergunta a você. Você que está aqui nessa noite, você confia em Deus acima de toda e qualquer circunstância? Não me responda. Você confia em Deus? Você confia que Ele está com você? Você confia que você nunca está só? Você confia que Deus ainda é o seu alto refúgio, o seu único refúgio? Se você responder sim, louvado seja Deus. Você vai gozar da justiça, você vai gozar do socorro de Deus, você vai gozar da proteção de Deus, você vai gozar da segurança de Deus e vai experimentar a vitória que Deus tem para você. Agora, se sua resposta for não sei, talvez, ou um não,
Resta a você apenas citar o que diria a nossa hienazinha: ó céus, ó vida, ó azar, nada vai dar certo, tudo vai acabar mal. Então a melhor escolha é sempre estar e confiar no Senhor. Não sei como está a tua vida, que provas você precisa de Deus, o que você tem buscado no Senhor, quais são as suas dificuldades, que guerra você está enfrentando, que luta você está enfrentando. Você tem ouvido o conselho de pessoas que dizem: abandone a Deus? Você tem ouvido alguém dizer: essa luta é muito grande, desiste? Você tem escutado alguém dizer para você: foge para o teu monte, busca abrigo em outro lugar, busca segurança em outros lugares? Tapa os seus ouvidos agora, escuta o que diz o Espírito Santo de Deus: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te esforço, sou eu que te sustento, sou eu que te guio com minha destra fiel e te digo: não temas, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Curve sua cabeça, fale com Deus agora. Senhor Deus, obrigado, meu Deus, porque diante das nossas lutas, diante das nossas provas, nós temos um Deus que prometeu estar conosco todos os dias. E por mais que os problemas sejam grandes, por mais que pessoas que estejam ao nosso redor não entendam o que está acontecendo e vejam que o problema é demasiadamente grande e que nós não vamos vencer, e que por vezes queiram nos aconselhar, Senhor, a buscar outro refúgio, nos aconselhar a fugir, a buscar respostas em outros lugares, nós decidimos nessa noite, como decidiu Davi, e dizer: o meu refúgio é o Senhor. Como vocês podem me dizer: fugir da presença dEle? Para onde iremos nós, Senhor? Se somente o Senhor tem palavras de vida eterna, para onde iríamos nós? Se Tu és a resposta para todos os nossos questionamentos, a quem nós buscaríamos? Se somente o Senhor é o Deus bandeira nossa, Jeová Jireh, o Deus da provisão, que tem tudo o que eu preciso e que me dá a vitória por meio de Cristo e já me torna mais do que vencedor. Eu quero te agradecer, porque o mesmo Espírito Santo que testificou no coração de Davi dizendo: não foge, testifica para mim e para você nessa noite dizendo: eu estou com você em meio a essa luta, não desista, não fuja, eu estou contigo. Eu te agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu quero, antes de terminar de orar, há uma pessoa que é da minha família, que está aqui nessa noite, e que vai estar viajando, né? Vai a São Paulo, buscar novos horizontes. É um jovem, né? Eu quero pedir a Lucas, fique de pé. Fica aí, Lucas, de pé. Todo mundo conhece Lucas, o filho de Aninha, irmão de Sâmia. Lucas cresceu conosco, é membro dessa igreja, está morando em Campina Grande. E Lucas já é um homem, 22 anos, né, Lucas? E precisa tomar algumas direções. Ele tem orado a Deus e tem buscado no Senhor respostas que Deus tem falado para ele. E Lucas está indo a São Paulo, né, tentar que as coisas melhorem para ele lá. Como o homem necessita ter, né, o seu sustento, e Lucas está aqui hoje para que a gente ore, para que Deus abençoe a vida dele. Esse é o plano de Lucas, ir até lá, em busca de um emprego, de uma melhoria de vida para ele, para sua mãe. Mas os planos de Deus podem mudar, Lucas. Quem sabe tu sai hoje daqui com uma proposta de emprego? Eu não sei, porque eu tenho certeza que Deus pode abrir as portas lá e aqui. Mas como esse é o momento, nós vamos orar dessa maneira. Eu não sei o que pode acontecer daqui até amanhã, até o dia da tua viagem. Mas se Deus permitir que você vá, Lucas, é porque Ele vai estar contigo. Lembre dessas palavras hoje. Não importa o que você enfrentar lá fora, não vai ser fácil. É uma terra estranha, mas o Deus é o mesmo. As portas que você vai bater podem até que se fechar, mas lembre-se, a porta que Deus abre, o homem não fecha. A que Ele fecha, o homem não abre. Então não desista dos seus sonhos, mas busque no Senhor. Sempre que você tiver oportunidade, peça a Deus direção, porque o Deus que te leva e abre portas, pode ser o Deus que traga de volta e abra as portas aqui também.
mas eu quero orar por você nessa noite. Vamos orar para o nosso irmão Lucas, querido. Liga suas mãos em direção a Lucas, vamos abençoar nosso irmão. Senhor, Lucas nessa noite está aqui porque ele quer a tua bênção, ele quer a proteção do Senhor para esse novo momento na vida dele. A empreitada que está no seu coração é de buscar melhorias, é um instinto natural do homem, buscar a sobrevivência, buscar, meu Deus, o sustento. Mas sabe, Deus, tu és o Senhor, dono de todas as coisas, tu és dono do ouro e da prata, tu és Jeová Jireh, Senhor da provisão. E se esse for realmente o teu desejo na vida de Lucas, que as portas para essa viagem sejam abertas, e que o Senhor leve em paz até São Paulo, e lá chegando as portas de emprego também sejam abertas. Mas Deus, se isso não for a tua vontade, faça com que Lucas entenda e o Senhor ministre no coração dele qual é a tua vontade, porque eu creio que tu és o Deus de longe e o Deus de perto. Tu és o Deus que pode abrir portas aqui, em Campina, em Queimadas, em qualquer lugar, porque o globo terrestre está na palma das tuas mãos. Tu és o dono de todas as empresas, de toda a riqueza desse planeta. Mas o nosso desejo é, abençoa o teu filho, guarda, se assim for a tua vontade nessa viagem, e que tudo o que ele venha fazer, ó Deus, seja primeiro para a glória do Senhor e para o bem dele. Por isso nós abençoamos Lucas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: meus amados, fiquemos de pé. Quero agradecer aos irmãos por estarem aqui conosco. Somente lembrando aqui, Maestro Robson, cadê ele? Está ali. Essa semana, na terça-feira, seria o ensaio do coral, não vai haver. Vai haver amanhã o culto das mulheres. Terça-feira não vai haver o ensaio do coral das mulheres. Nosso irmão está com a agenda aí, final de ano, a gente sabe, Maestro Robson, ele tem um trabalho na prefeitura, e está cheio, né, Robson? Mas na próxima semana, mulheres do coral, vejam isso, próxima semana é a reta final do encontro das mulheres. Então o Robson vai ensaiar na terça-feira e na quinta-feira, terça e quinta a partir de 19h30, para ele fechar, fazer o ensaio geral e, se Deus quiser, no dia 11, as mulheres estarem aqui louvando a Deus, tá bom? Outro aviso bem rapidinho, irmãos, vejam, alguns irmãos aqui eu estou vendo, Zé Filho e Tereza, que também fazem parte da nossa associação, Raquel, Juarez, alguns irmãos Marcos, tem várias pessoas aqui que fazem parte da associação. Nós estamos com um novo momento na associação, tivemos uma reunião que foi feita via Google Meet, para reconduzir a diretoria. E aqui, por exemplo, Zé faz parte do conselho, junto com Tereza, Juarez é tesoureiro, eu estou como presidente. E assim, veja, a nossa associação ela tem uma importância muito grande. É por meio da associação, por exemplo, que eu olhando para a Roça, e nós lembramos disso, que funciona, por exemplo, a Escola de Música Renascer. Arthur já nos ajudou em um projeto junto com o Robson, nós somos beneficiados com a lei Aldir Blanc, né? E fizemos isso, recebemos uma quantia que nós investimos no som, investimentos no aparelho de som, tudo isso nós adquirimos por meio da nossa associação, e ela continua ativa, mas só que ela precisa de membros associados, para que ela possa funcionar. Então o que vai acontecer? Nós precisaremos fazer uma assembleia extraordinária, para convocar os irmãos que quisessem se associar à associação, e isso ia ficar difícil, porque nem todas as vezes nós conseguimos trazer as pessoas durante a semana. Qual é a nossa proposta? Domingo que vem, às 8h, é o culto das mulheres. Nós vamos estar aqui. Não vou fazer isso no próximo domingo, porque é ceia. Mas no domingo do culto das mulheres, você vai receber uma cédulazinha. Eu vou explicar nos outros domingos o que vai acontecer. Você vai ter uma cédula lá, você vai apontar o seu desejo de tornar-se sócio da nossa associação Renascer. Eu vou fazer um bannerzinho explicando a importância disso, entregar para você junto com essa ficha. Você assina e você passa a ser membro da associação. Aí a gente faz uma ata dessa reunião extraordinária, você assina e a gente vai fortalecer a nossa associação. Por que nós precisamos fazer isso? Irmãos, nós temos outros meios de adquirir recursos. Eu estava conversando com o Arthur, com o Robson. Por exemplo, nós podemos adquirir instrumentos musicais para as nossas crianças. Nós podemos adquirir material esportivo para os soldados de Cristo, material para eles fazerem os trabalhos deles, e tantas outras coisas, né, Arthur, que a gente tem vontade de fazer, mas nós não temos condições. Como é que nós conseguiríamos isso? Por meio dos incentivos que o próprio governo disponibiliza para a associação do estilo da nossa. Nós estamos mudando algumas questões relacionadas à ação secundária da nossa associação, onde ela vai estar envolvida não somente com a cultura, ou melhor, com a ação social e esporte, mas cultura, lazer e outros
ações que ela vai estar também envolvida. Com isso a gente consegue buscar recursos fora, mas eu preciso ter uma estabilidade de ter uma associação com um número suficiente de membros, com uma conta aberta, para que a gente tenha recursos, para que eles possam ver que nós movimentamos a nossa associação, porque em nome de Cristo Jesus, é por meio dessa associação, junto com a sua ação, junto com a bênção de Deus, que nós vamos fazer a diferença na vida de muitas pessoas carentes nessa cidade. Amém, queridos? Vamos orar. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor nessa noite ministrou aos nossos corações. Nos abençoa como servos do Senhor, nos dá a tua paz que é melhor do que a vida, nos dá a tua proteção e nos guarda de todo o mal. E que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, único e soberano Pai, que o poder, meu irmão, a comunhão e a proteção do Espírito Santo de Deus te acompanhe nessa noite. Guarde a sua vida, guarde a sua casa, os seus filhos, os seus cônjuges, guarde a cidade de Queimadas e guarde, Senhor, todos os servos de Deus que estão agora espalhados nos 4 cantos do planeta Terra. E se nessa noite você foi abençoado, diga amém. Se foi muito abençoado, diga glória a Deus. Um cheiro no coração é assim que eu posso fazer, não posso abraçar, não posso cheirar você, mas receba o meu abraço. E você que nessa noite nos visitou, muito obrigado por sua visita, volte sempre em nome de Jesus.